Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos falar sobre a análise de malware, a análise aí comportamental de aplicativos aí possivelmente maliciosos. Para essa videoaula a gente vai trabalhar com o CARK, que é o Quick Android Review Kit. O que essa ferramenta faz? Ela é uma ferramenta que faz análise de vulnerabilidade, tá? Baseada aí no que ela conhece, no que ela tem na sua base de dados. E o legal dela é que ela faz uma prova de conceito. Então, o que é isso? No final, ela gera, né, um APK para a gente, que a gente pode testar isso via ADB. Vou falar sobre esse comando, esse recurso daqui a pouco. A gente pode usar isso via ADB para enviar para um dispositivo real, ou seja, para o meu smartphone via um cabo USB, ou jogar isso para um Android virtual. Eu já estou aqui com o meu Android virtualizado pronto aí, se eu precisar utilizar ele, tá? E os requisitos aí para utilizar o CARK é justamente aí os seguintes requisitos. O Python, né, ele foi testado a partir do Python 2.7, tanto no OS X, Linux e Windows. No Windows ele não funciona tão bem quanto, tá? No meu caso eu uso o Linux nativo, então eu vou estar fazendo essa videoaula vai estar sendo feita aí no Linux. E também nesse Linux eu configurei o meu Android Studio. Como que a gente faz o download do CARK? A gente pode vir aqui e fazer o download do Git ou o arquivo zip. E aqui está o processo de instalação. Vamos dar um git clone no CARK, acessar o seu diretório e fazer a instalação dos requisitos. Para adiantar um pouco a videoaula, eu já baixei aqui o CARK, tá? Então eu vou extrair ele, um zip CARK. Vou acessar o diretório do CARK. E agora sim eu vou fazer a configuração dos requisitos conforme o manual de instalação oficial aí. Então, pip install -r requirements. Vamos verificar se todos os requerimentos são atendidos. Bom, o meu eu já havia instalado, então todos os requisitos foram satisfeitos. E agora eu vou instalar a ferramenta. Então, pip install, ponto. Ele está processando o CARK. Ok, o CARK configurado. Eu vou acessar aqui agora o diretório do CARK, cd CARK, e vou executar o CARK main, esse cara aqui. Então, Python CARK main. Ele pede para eu informar o caminho completo do Android SDK. Então, vou verificar aqui o meu caminho completo. cd/home meu usuário, Android SDK. Então, esse é o caminho, no caso da minha instalação, é o caminho completo do SDK. Então, vamos informar o caminho. Aí agora ele inicia o processo do CARK, a partir daqui é o uso da ferramenta em si. Uma coisa interessante sobre o CARK, deixa eu minimizar essa janela de trás. Coisa interessante sobre o CARK, ele me dá duas opções. A opção 1 eu vou informar para ele um APK, para que ele teste e examine para mim, ou informar um código fonte. Eu vou informar um APK, eu vou voltar aqui na minha raiz. Eu baixei 2 APKs, eu vou disponibilizar para vocês de alguma forma, mas no Google, no próprio site da OASP, eu baixei o ForGoats e o Insecurity Bank V2. Vou usar aqui agora o ForGoats. Vou dar a opção 1 aqui, então eu quero apontar um APK. Ele pergunta se eu quero informar um caminho do APK ou se eu quero baixar uma APK existente no meu dispositivo. Como eu não estou com nenhum celular, nenhum dispositivo físico conectado aqui no meu computador, eu vou escolher a opção 1, que é para informar um APK. Próximo passo é informar o caminho desse APK. Então esse APK está ali na raiz, /forgoats. Bom, a partir daqui ele vai fazer, né, a extração desse APK. Ele pergunta até se eu quero ver o Android Manifest. Eu vou dizer que não tenho intenção de ver esse arquivo agora. E olha só que interessante esse processo. Ele já começou aqui com a breve verificação, né, um exame rápido aí. E ele diz que logo de cara eu já tenho uma vulnerabilidade em potencial. Então ele dá até um caminho aqui para eu ler a respeito dessa falha do código e corrigir. Eu vou dar um Enter para ele prosseguir com os testes. E olha só, ele está testando aí os arquivos que ele extraiu. Vamos aguardar ele finalizar esse processo.
Bom, ele terminou aí, né, o processo de exame. Ele pergunta o seguinte: se eu quero sair ou se eu quero fazer uma análise estática do código que ele gerou. Para continuar aí a minha análise desse APK, eu vou dar a opção 2. Eu quero que ele faça uma análise estática desse código-fonte. A partir de agora, ele começa a testar um monte de coisa, um monte de processos aí, até ele concluir. Então, vamos aguardar que ele finalize aí essa etapa. Dependendo do tipo de app ou APK que você está testando, pode ser que esse processo seja mais rápido, pode ser que esse processo seja mais lento. Vai depender muito da característica do APK. Bom, e agora ele começa a trazer para a gente aí todo o resultado, né, as saídas aí dos inputs e linhas do código em si, o que ele está identificando de problema. Vamos aguardar ele finalizar esse processo também. Bom, eu vou pausar o vídeo aqui, e assim que ele concluir essa etapa, tá, a gente retorna. Bom, pessoal, o processo finalizou aqui, tá? O que acontece? Ao final, ele me diz o seguinte: o arquivo, ele pode ser, né, o código-fonte, ele tem tem uma potencial vulnerabilidade. Me pergunta, que ação que eu quero tomar? Ou eu posso criar aqui um APK customizado para fazer a POC, né, ou seja, o teste de exploração, ou sair. Eu vou falar para ele gerar para mim esse APK customizado, opção 1. E agora ele criou o processo, está fazendo o processo aí de criação, ou seja, montando um APK para a gente com essas vulnerabilidades aí para a gente experimentar, a gente fazer o teste. Então olha lá, ele está construindo o APK. Bom, ele conseguiu construir, tá, o meu APK. E ele pergunta: você quer instalar em algum dispositivo? Eu vou colocar que não, porque eu não tenho nenhum dispositivo conectado aqui no meu notebook, como dito anteriormente lá no início. Então eu vou colocar que não. Então ele vai sair. Ele me diz o seguinte, ó, que o meu APK ele foi criado dentro do diretório aqui do build e do CARC, e ele também tem um relatório, tá? Vamos ver se a gente consegue acessar esse caminho desse relatório aqui. Então ele gerou aqui dentro de sistema, cadê o CARC Master, CARC, e ele gerou aqui dentro de report, ele gerou para a gente um relatório com todo o processo que foi feito até aqui. Vamos aguardar que ele chamar o meu navegador. Bom, tá aqui o relatório, tá? Ele configurou para mim aqui, configurou não, na verdade ele na saída, né, do ForGold's APK, a análise teve o seguinte resultado: ele encontrou duas vulnerabilidades aí consideradas altas, 4 linhas que nós precisamos ter uma atenção maior com ela, 8 informações e 33 debugs. Aqui eu tenho meu Android Manifest, justamente a linha que ele fala para mim sobre a falha, sobre o erro, tá? O que eu preciso configurar, o que eu preciso editar. Ele dá aqui umas dicas. Aqui eu tenho o app componentes, que é onde ele tem aqueles alarmes, também eu preciso verificar como corrigir. Então o CARC ele traz para a gente aí, praticamente mastigado aí, o que a gente precisa tratar. O bacana dele é que o ADB, tá? A gente conectar ele, uma vez que a gente tiver conexão aí com um celular físico, ou até o próprio Android virtualizado, a gente tem alguns comandos aqui para fazer a prova de conceito aí de forma manual, né? As falhas que ele apresentou, tá? Então esse é o relatório do CARC. Bom, a outra parte que a gente quer observar é o nosso APK para a gente fazer um teste. Então ele gerou aqui dentro de build, CARC, app, build, output, APK. Então o diretório é esse: CARC, build, CARC, APK, build, output, APK. Dentro desse diretório eu tenho o app debug, e eu vou copiar esse arquivo aí para download. Não, para download não, eu vou copiar ele para dentro do meu diretório do Android Studio. Então vou dar aqui um cp Platforms Tools app debug. Ok. Bom, como é que eu instalo ele agora nesse meu Android aqui virtual, tá? Usando o comando do adb. Então vou dar um adb
install e o nome do app debug. O adb, ponto barra adb. Vamos ver se ele conseguiu instalar aqui com sucesso. Bom, voltando aqui, pessoal, tava com um probleminha no áudio, tá? Então, depois do comando aqui do adb, então vamos procurar aqui, ó, e aqui a gente tem o Cark. Então, se a gente abrir ele aqui, a gente consegue fazer uma POC, a gente consegue fazer aí alguns testes aí em cima dele, toda a parte de clique, todos os problemas aí que ele apresenta, ok? Bom, então aqui a parte do uso é bem simples, a partir daqui mesmo é só verificar quais são as explorações que ele permite, ó. Então listar serviços e tudo mais. Então, mas basicamente o uso aí do Cark é esse, ok? Pessoal, até a próxima videoaula e até mais. Um abraço.